Soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tremendo, Jesus, nós te adoramos nessa noite e queremos te adorar mais e mais, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, grandes coisas tu tens feito, Senhor, nesse tempo. Tu tens nos guardado, Senhor, tu tens nos livrado de todo mal e nós queremos continuar te adorando, Senhor, porque tu és maravilhoso e é maravilhoso estar na tua presença, Jesus. Grande valor.
Aleluia, amados. Maravilha podermos estar reunidos nessa noite, louvarmos o nome do nosso grande Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos abençoar os dízimos e as ofertas. Pai, te louvamos, bendizemos por toda a dádiva, todos os recursos na tua casa, dízimos e ofertas, Senhor. Ó Senhor, rendemos ações de graça. Você pode levantar as suas mãos aí, agradecendo a Deus, orando ao Senhor pela provisão. Diga obrigado, Jesus, por toda a provisão. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso ânimo. Oh sim, Deus, abençoa esses dízimos e ofertas, abençoa ofertantes, dizimistas, Senhor. Abençoa o sustento na tua casa, na casa de cada um dos irmãos, dos jovens, ó Senhor, dos filhos, dos pais, dos anciãos, das famílias, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa também a construção que segue, Senhor, aqui do anexo. Abençoa, pedimos a tua bênção, Senhor. Oh, Senhor, é a tua presença, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor está perto. Obrigado também por podermos nos reunir aqui, Senhor. Obrigado pelos que estão olhando em casa também, participando em casa, que possam não só olhar, mas também participar em adoração, e cada um aqui, Pai. E assim, Senhor, essas dádivas também entregamos nas tuas mãos com coração liberal. Ó Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. E a tua palavra também diz: Deus ama quem dá com alegria. Aquele que contribua com liberalidade, com alegria no seu coração. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor dessa forma. Você pode trazer aqui na frente. Amém. Deus te abençoe. Dízimos e ofertas, e também quem puder fazer a sua transferência em casa, o número da conta bancária está ali no site, CC Lajeado, ou também projetado, né? Aí na tela do computador. Não há bem maior e prata ou ouro não o podem comprar. Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Deus te abençoe. Aleluia. Não há bem maior e prata ou ouro não o podem comprar. Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Mais uma vez, todos. Não há bem maior e prata ou ouro não podem comprar. Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Aleluia, pérola de grande valor. Podemos sentar, amados. Maravilha estarmos reunidos. Louvado seja o Senhor pela adoração, também pelos dízimos e ofertas. Deus te abençoe, também pelos recursos, e mais ainda podemos cantar: ouro e prata não podem comprar Jesus, o nosso maior tesouro, a pérola de grande valor. Você veio aqui adorar a Deus, amém? Glorificar a Deus, também rever os irmãos, né? Glória ao Senhor. Você que está em casa também, está com a sua família, né? Que bênção. E como o pastor Ginter falou anteriormente, né? Vai passar esse período, daqui a pouco nós vamos estar, daqui a pouco, quando for, né? Vamos estar todos reunidos aí festejando, e já podemos estar festejando agora também, celebrando ao Senhor. Aleluia. Estivemos essa semana a pedido do prefeito municipal Marcelo Calmo, também a vice-prefeita Glaucia esteve presente numa reunião, convidaram pastores para estar junto lá no gabinete do prefeito, nessa semana aí.
pedindo então assim para as igrejas, a gente repassar, alguns pastores estavam ali reunidos, de repassar para as igrejas, eu passei no grupo de líderes também, né? Um pedido assim de continuar cuidando, continua ainda na questão do coronavírus, continuamos aqui com 25% da capacidade do prédio aqui, né? Então aqui, tá bom, aqui mas tem lugar ainda, pode vir mais alguns irmãos aí, e vamos andando, né, amados? Então, pedido de continuar cuidando com álcool gel, todo lugar, e máscara e tal, né? Durante a semana, fim de semana, e nos locais, e em virtude que assim os ativos da cidade aqui meio que triplicou o número, parece assim, está em 70 e poucos ativos, eu acho. Ativo significa os que foram testados positivo, que podem transmitir a doença, né? Não significa gente hospitalizada, gente que deve então ficar, não só hospitalizada, mas deve ficar em isolamento, né? Para não transmitir. Claro que não há um controle pleno sobre isso, sobre as pessoas, mas essa orientação certa, né? Então, uma certa preocupação assim. Vamos estar orando a Deus, né? Deus guardando nossa cidade, região, estado. Passo esse recado aí, né? Também daquela reunião. Amém? E terça-feira continuamos aqui a nossa live de oração, né? Sala de oração. Terça-feira é uma bênção. Presença de Deus, mover do Senhor, estarmos reunidos ali. Quem pode olhar também em casa, quem pode vir aqui. Aqui embaixo a gente reúne, tem sido uma bênção em liderança. Aqui pastoral está reunido, mais alguns irmãos também. Tem sido muito bom também esse encontro. Amém, amados? E os jovens, sábados às 8h30, 20h30. Quero hoje falar, amados, sobre o cuidado com a nossa mente, tá? Nossos pensamentos nesse período aí, esse período diferente, né? Que estamos vivendo, de algum distanciamento social, né? Ou crianças ainda não estão indo para a aula, tem a aula em casa, né? Coisa tão diferente. As famílias, por vezes, precisam ter mais paciência, esposo e esposa, né? Os cônjuges, né? E a vida familiar ou a vida profissional, alguns trabalham em casa, outros conseguem ir para o seu lugar trabalhar. Então, isso já vai diversos meses, muitas semanas, diversos meses, né? E como está a nossa cabeça com tudo isso? Como está a nossa mente, a nossa psique? Para não bater uma insegurança, para não bater um pavor por vezes, né? Uma insegurança para com o futuro, né? Pensa nos nossos jovens, nas crianças, né? Que podem ser, a princípio não parecem atingidos, mas a vida profissional, a vida estudantil, as perspectivas para o futuro, né? Os nossos idosos também. E cada pessoa, né? Tudo que passa pela cabeça, teorias e pensamentos, né? E às vezes, algumas pessoas, o inimigo ataca não só nessa situação agora, mas a nossa mente é bastante vulnerável se a gente não cuida, se a gente não cuida dela, da nossa mente, ela pode ser vulnerável a ataques do inimigo, ataques do diabo, dos demônios, né? Então, cuida da tua cabeça, tá? A Bíblia diz, cuida da tua mente. A Bíblia diz, guarda o teu coração, a tua vida interior, o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda bem o teu coração, guarda bem os teus pensamentos, teus sentimentos. Vamos guardar bem a nossa cabeça para a gente estar sempre animado, né? Ter sempre bom ânimo e termos vitória. Lá no Salmo 16, diz assim, Ele que garante o teu futuro. Tá? O Senhor é que guarda a minha sorte, que guarda o meu futuro. Ele garante, o Senhor garante teu futuro. Salmos 16, alguns versículos seguintes ali. Que maravilha, né, amados? Que nós podemos deixar o nosso presente e futuro na mão de Deus. O passado já passou, mas o passado precisa ser, muitas vezes, curado. Os traumas, né, as situações, as lembranças passadas, as experiências negativas do passado, ou pecados, ou que já foram apagados pelo Senhor Jesus, né, para aqueles que creem em Cristo, já foram pagos na cruz, mas mesmo assim as memórias precisam ser curadas, traumas passados na infância, na adolescência,
ou até coisas que têm origem lá no ventre, né, da mãe, quando estavas ainda no ventre da mãe, situações assim. Então, o passado precisa ser curado, o presente precisa ser bem vivido, né, e o futuro precisa ser com confiança entregado na mão de Deus, amém? Com confiança. É isso aí, amados. Então, eu quero ler com os irmãos aqui. Nós vamos começar aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, para termos vitória na mente. No versículo, vamos abrir Efésios capítulo 6. Vamos orar, amados. Senhor, continua nos falando nessa noite, que cada um tenha bons pensamentos. Livra cada um de ataques malignos na mente, que possam ser discernidos, Deus, em nome de Jesus, para que tenhamos bom ânimo, Senhor, para que tenhamos força em Ti, revigorando-se o nosso coração. Senhor, repreendemos toda obra maligna, abençoa os amados que estão em casa também, abençoa esse culto, Senhor, abençoa essa palavra, que ela possa ir muito forte, muito além, Senhor. E também aqui os corações guardem, repreendemos todo o mal, expulsamos os demônios, vão embora, em nome do Senhor Jesus nós ordenamos, e fala conosco, guarda o nosso coração e a nossa mente, nessa noite o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, e fala conosco. Amém, Deus. Amém, amados? Quantos vão dizer amém bem forte? Amém? Aleluia. Então, capítulo 6 de Efésios, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, demônios, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E o verso 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação. Há um capacete a ser usado, capacete da salvação. Aqueles que são salvos por Jesus, eles têm um capacete, né? Nossa cabeça precisa ser guardada por um capacete, para não levar os ataques malignos contra a nossa cabeça, na nossa mente, né? Se andar de moto, quem anda de moto é lei, é regra, precisa usar capacete, né? Porque se cair sem o capacete, um acidente sem o capacete, a chance de um traumatismo, a chance de até perder a vida é muito maior, ou ficar inválido, né, do que usando o capacete, que protege muitas vezes a cabeça em muitos acidentes, né? Mesmo assim pode ser perigoso ainda, mas como nós precisamos fisicamente proteger e guardar a cabeça, né? Para traumas na cabeça. Quanto mais, amados, então um exemplo físico assim, um exemplo espiritual também, como nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa cabeça, né? Do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa psique, da nossa alma, dos nossos pensamentos, da nossa vida interior também, o nosso coração, né? O ser humano está tudo interligado, coração, você pode às vezes, coração poderia pensar no espírito, mas também por vezes pode pensar na alma, que envolve então, como já falei esses dias, pensamento, mente, raciocínio, também vontade, e também sentimentos, emoções, né? Nós achamos, amados, nós percebemos pela experiência própria, sim, pela palavra de Deus, que muitos dos ataques malignos são contra a mente, são nos pensamentos. Muitas batalhas se travam na área dos pensamentos. Pensa um pouco na tua vida, pensa um pouco no teu dia a dia para ver se é ou não é isso aí mesmo. Que às vezes tu levanta um dia já com a cabeça meio para baixo, meio negativa, algum pensamento ruim e pode isso atrapalhar a tua vida, em vez de tu ter um coração animado, um coração limpo, um coração puro, um coração animado e firme no Senhor, no propósito de Deus, cheio de fé. E aqui fala,
a fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Nós estamos percebendo nesse texto aqui que a nossa luta não é contra pessoas, que há uma batalha, que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas que a nossa luta é contra demônios, principados e potestades, né? Dominadores desse mundo tenebroso, que querem atingir as almas, principalmente os filhos de Deus, e derrotá-los, destruí-los, levá-los ao mal. O Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e essa vida em abundância. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então nós estamos numa batalha, né? E principalmente nesses dias aí nós estamos numa batalha para manter a fé, para manter o ânimo. Amém? Salmo 27:14 diz: espera, pois, pelo Senhor, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Então alguém pode ficar, às vezes pode vir um pensamento de insegurança, quem sabe insegurança no tocante às finanças, insegurança no tocante ao futuro, insegurança ou medo ou pavor até, né? No tocante a uma questão de saúde ou coisas assim. Nós precisamos manter a paz, nós precisamos manter a confiança naquele que é eterno, naquele que é o maior, que é Cristo, que cuida dos seus filhos, Deus que cuida dos seus filhos, naquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Que guarda as pessoas na guerra, em tempo de guerra, ou em tempo de pandemia, ou em tempo de aflição, ou em tempo de bonança. Sempre o Senhor está conosco, e o Senhor está perto e nos dá vitória. Queria trazer 3 discernimentos aqui, amados, que esse texto também fala, 2 pelo menos, e um outro ainda. Nós precisamos discernir nessa batalha, na nossa mente, discernir os ataques, perceber os ataques quando somos atacados. Às vezes pode dar quem sabe uma discussão, não só na mente, mas também uma discussão em casa, ou algo assim. Você precisa discernir: aqui tem um ataque maligno que quer destruir. Então você pega a sua esposa, seu marido, né, seu cônjuge, os seus filhos, e nós vamos pelejar juntos contra o diabo, contra as trevas. E nós não vamos gritar um com o outro, pelejar um com o outro, né? Mas nós vamos juntos dobrar o joelho e vamos lutar contra as trevas. Quantos vão dizer amém? Amém, amados? Vamos lutar contra, e não um contra o outro, ou não vamos lutar contra, cuidar com os nossos pensamentos, então, para saber discernir os ataques. O que pode ser um espírito maligno, o que pode ser um dardo inflamado do maligno, contra os quais nós vamos usar o escudo da fé. Os dardos são as flechas, são os dardos, né? São realmente flechas e dardos que, tendo um escudo, aquilo não te atinge, não atinge o teu coração, e com o capacete não atinge a tua cabeça, a tua mente, né? Então tu estás guardado pela fé, guardado pela certeza da salvação, guardado pelo cinturão da justiça e todas essas virtudes que a couraça da justiça, né? O cinturão da verdade, verso 14, cinto da verdade, a couraça da justiça e a preparação do evangelho da paz, o evangelho do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar guardados, todo o nosso ser, nosso coração, nossa mente, né? E apagar os dardos inflamados do maligno, reconhecer e perceber que isso pode não ser uma coisa natural, mas pode ser então uma coisa espiritual que o diabo, que o demônio quer realmente destruir a tua vida. Um pensamento suicida, por exemplo, ele pode ser intensificado e tu precisa perceber: isso aqui pode ser, é um demônio, isso aqui é uma coisa que eu tenho que lutar contra, que eu tenho que até pedir ajuda para alguém orar comigo, um círculo de oração, irmãos. Quando é uma coisa que vai além de um dardo só, pode ser 2, 3 ou 4 ou 5, né? Amém, amados? Quantos querem ter vitória? Um pensamento homicida, eu estou exagerando um pouco, mas um pensamento de mágoa, né? De ódio, porque Jesus falou que aquele que odeia o seu irmão, ou chama ele de tolo, ou algo assim, ou ofende, já pode estar indo contra, ou já pode estar deixando de cumprir o mandamento: não matarás, né? Quando há uma ofensa, uma vontade de fazer alguma coisa contra uma outra pessoa,
Então, amados, esses pensamentos, essa batalha se trava muitas vezes na mente. Um pensamento persistente de enganar alguém, né? Um pensamento persistente que leva à depressão, já citei, né? Até suicídio, pensamentos, né? Quantos querem discernir, vão discernir? Isso aqui vem do maligno. E eu vou contra com o escudo da fé. E eu vou chutar contra. Em nome de Jesus, vou ter vitória. Pela fé, diga pela fé. Aqui você precisa ter fé. Você precisa ter fidelidade. Você precisa ter firmeza. Discernir os ataques. Amém, amados? Discernir esses ataques. Discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Pior ainda quando tu pensa que uma coisa é de Deus, mas claramente está contrária à palavra de Deus. Então é um sofisma, é um falso argumento, é uma coisa sutil, né? Um espírito maligno muito sutil, um pensamento sutil, que o incauto, ou melhor, um irmão que às vezes não... Incauto não diria, mas um irmão que não está tão firmado, ou não tem tanto discernimento, ou não está se aconselhando na palavra, ou com pessoas experientes na fé, está pensando, isso aqui é de Deus, mas na verdade é um engano. Na verdade é uma coisa que vai te levar para um desvio, ou até para perdição, para um desvio, né? Como é que diz a palavra de Deus em Provérbios? Que há caminhos que ao homem parecem bons e direitos, mas no final são caminhos de morte. Se a Bíblia alerta quanto a isso, é porque realmente isso pode acontecer. Esse engano, enganar, né? E Paulo diz que nós não usamos as armas carnais, mas nós usamos armas espirituais para desfazer fortalezas. Fortaleza é um lugar na mente onde os demônios, onde o mal se aloja, uma fortaleza, e precisa ser derribada aquela fortaleza para ser derrotado aquele inimigo, né? Destruindo fortalezas, anulando sofismas, anular falsos pensamentos, falsos argumentos enganosos que parecem bons, mas que não são, anulando sofismas e levando então cativo, obediente, todo pensamento à obediência de Cristo, levando cativo todo pensamento. Parece uma prisão, mas não é, verdadeira libertação, porque levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então nós estamos salvos, então nós estamos vencedores, vitoriosos, seja em que situação for, e muito nessa situação que a gente pode estar mais vulnerável à ansiedade, mais vulnerável à preocupação, mais vulnerável a um espírito de medo, né? Então discerne esses ataques e tenha vitória pela fé em nome de Jesus e pela palavra de Deus. Segunda coisa que a gente precisa discernir, que fala aqui o texto também, além de discernir os ataques malignos, nós precisamos discernir os dias maus. Você já discerniu um dia mau na tua vida? Um dia que parece dar tudo errado, né? Porque a palavra fala aqui, amados, vamos ver capítulo 6, Efésios, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, revistam-se então da armadura de Deus, para vocês poderem resistir no dia mau, para resistir no dia difícil. Nós estamos passando meses difíceis, né, nesse sentido, mais difíceis que antes, em certo aspecto, em muitos aspectos, né? Toda a humanidade, muitas pessoas. Então, mas ainda pode ter um dia mais mau ainda, um dia para a gente resistir, diz aqui, no dia mau. E depois de vocês terem vencido toda aquela provação, permanecerem inabaláveis. Então, há uma situação onde nós precisamos resistir a tudo, na batalha, na guerra, e permanecer inabaláveis, e resistir no dia mau. No dia difícil, no dia, sei lá, um dia de perder um emprego, coisa assim, um dia até de luto, né, de perder alguém, um dia de uma enfermidade, um dia mau, né? Ninguém deseja isso, mas são situações que por vezes acontecem.
Quantos vão reconhecer, não precisa levantar a mão, mas quantos vão perceber, passei um dia mal. E como é bom quando tu resistiu e teve vitória naquele dia mal, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabalável, ao invés de abalado, inabaláveis. Não só por fora, assim, né, mas lá dentro. Às vezes as pessoas parecem inabaláveis por fora, mas lá dentro está destroçado. E precisa de cura. E precisa de ânimo. Ânimo e força no seu espírito. Vamos abrir aqui, amados. Aproveitando, vamos abrir o Salmo. Quero abrir com vocês o Salmo 56, verso 1 e 2. Ali também fala o dia mal. Salmo 56, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha só essa batalha aqui. Davi estava numa batalha física mesmo também, né? Contra os seus inimigos. Mas ele orava: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Poderíamos orar hoje aqui no Novo Testamento: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o diabo quer acabar comigo, né? Os demônios estão querendo me atingir. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Todo dia eles me oprimem. Tem dia, então, que todo dia o inimigo quer oprimir. Ou alguma opressão, algum sentimento, alguma coisa, uma luta na alma também nos teus sentimentos, né? Os sentimentos são muito volúveis, às vezes eles são bons, às vezes, se tu não cuidar, a tua alma te leva lá para um sentimento assim de uma certa desesperança, tem que cuidar para não levar uma incredulidade, mas como tu anda pela fé, e não pelos sentimentos, mas sim pela palavra, então tu vai cuidar para resistir, para vencer aquele dia mal, também aquele sentimento negativo, aquele sentimento que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, porque é uma tentativa do inimigo enganar. E aqui diz: todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. Nós estamos numa batalha, como eu tenho dito, né? Às vezes a tentação do diabo mesmo para te fazer afastar do caminho, e tu precisa reconhecer, como eu digo, tu tem que discernir esses ataques, né? Pode ser uma impureza, uma imoralidade, né? Pode ser também nessa área de luxúria, né? Ou um pensamento de adultério, de fornicação, de pecado sexual, certo? Os meus inimigos, uma tentação em vários sentidos da nossa vida, como eu tenho citado, né? Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Verso 3. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Nada temerei. O que me pode fazer um mortal? O que pode me fazer um maligno, se a Bíblia promete: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo? Então precisamos nos apegar à palavra de Deus, né? Deus é maior. E se for uma pessoa cheia do Espírito Santo, então nós cremos que o inimigo vai ficar bem longe, distante. Se ele ficar perto, o Senhor está mais perto ainda, porque está dentro de nós. Perto está o Senhor. Amém, amados? Ele está mais perto, porque Ele está dentro de nós. Ele pode ocupar os nossos pensamentos, o nosso sentimento, nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, né? E nos comandar a nossa vida quando somos cheios do Espírito Santo. Então, deixar que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, amados, nós precisamos discernir os ataques, discernir o dia mal, né? Quero ler aqui também Salmo 112. Salmo 112, versículos 7 e 8. Não, o homem espiritual, né? O homem de Deus, a pessoa de Deus, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. O seu coração bem firmado.
Vê como está falando em firmeza aqui. Seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Não se atemoriza de más notícias. Não bate o pavor, né? Não deixa o pavor bater. Quando tiver aquele espírito de medo, espírito de insegurança, que pode ser até uma deficiência na tua infância, uma origem disso. Pode ser uma situação que tu passou, uma paternidade distante, ou alguma outra situação, né? Que possa causar no teu caráter, na tua formação. Jesus quer recuperar tudo isso na tua vida. Tudo que faltou para ti. Tudo que faltou, se faltou alguma afeição, algum cuidado. As famílias não são perfeitas, né, amados? Alguns até foram criados distantes do pai ou da mãe, ou até perderam o pai na infância, ou algo parecido, né? Então, tudo isso causa coisas que desde ali são situações na vida das pessoas onde o diabo vai querer se aproveitar, né? Ou um estupro, ou um assédio sexual, né? Tem tantas situações, né? Ou uma violência sexual na infância ou na adolescência, tantas coisas que o diabo ele vai querer se aproveitar, ou vícios, né? Ou situações familiares destrutivas. O diabo vai querer se aproveitar sempre de usar aquela situação para destruir a vida da pessoa. A partir dali, e o seu futuro, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Nós temos uma batalha. E é na mente, no espírito e na mente que nós precisamos vencer essa batalha pela fé. Mas assim como o diabo quer destruir, quando nós encontramos Jesus, nós temos que nos apropriar da vitória. E não importa o passado que foi, ou até pecado que foi, como diz aquela canção, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar. Nem cadeias ou grilhões que não possa rebentar. Canção antiga, acho que é do Asaf, sim, né? Que a gente cantava lá na década de 80 e 90. Maravilha, amados. Se o diabo quer usar situações da tua vida para destruir, e às vezes tu pode discernir alguma sequela disso lá mais tarde, se a gente se sonda, né? Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao mesmo tempo que o diabo quer usar tais coisas, tais situações, e tu deve estar pensando em algumas na tua vida, né? E lembrando por vezes, isso não é para acusação, mas para libertação. Porque também diz em 1 Pedro, acho que é o capítulo 1, 18, 19, não foi por o nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, né? Nós não fomos resgatados com ouro, com prata ou ouro, do nosso fútil procedimento, que nossos pais nos legaram, que nós herdamos, né? O pecado vai passando, fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas nós fomos resgatados, comprados de volta pelo sangue de Jesus Cristo. Sem mácula. Sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados, comprados de volta, pertencentes a Deus. Então nós temos plena vitória. E os demônios precisam ser expulsos e vão embora. E nós estamos livres para ter uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Então, amados, discernindo os ataques, discernindo os dias maus. E aqui eu queria frisar mais uma coisa para discernir: nossos pontos fracos. É bom discernir os nossos pontos fortes. Naquilo que a gente, digamos assim, a gente é bom. Naquilo que a gente sabe fazer bem. Nos dons e talentos. Mas nós precisamos conhecer também que nós podemos ter áreas de fraqueza, onde nós precisamos cercar melhor a nossa vida para não cair em tentação. Amém? Pode ser uma tentação sexual, pode ser uma tentação, eu já citei várias aqui, né? De depressão, de tristeza, melancolia, né?
procura perceber, te conhecer bem a ti mesmo. E o Espírito Santo, o Espírito é como uma lâmpada no nosso interior, ele vai mostrando a respeito do homem. O Espírito do homem revela para o homem as coisas do homem, assim como o Espírito de Deus revela as coisas de Deus para nós. Então, esse conhecimento, e quando tu percebe um ponto fraco, uma vez tu caiu ali, aí na próxima, tu vai saber, tu vai te cercar de mais cuidado para não cair mais. Tu vai fazer cuidar da tua vida ali, um jardim regado. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, discernir esse ponto fraco, né? E para te fortalecer e tornar ali, com a experiência, com o dia a dia, com a obediência, tornar um ponto forte, que depois tu vai vencer aquilo, vai ser liberto, e vai ter vitória contra aquela situação, até para instruir e abençoar outros irmãos e irmãs em Cristo. Amém, amados? Então tenhamos esse discernimento aí, para prosperar, para vencer, em nome de Jesus. Eu quero pegar um texto em Filipenses, texto que eu achei tão bom aqui, Filipenses capítulo 4, sobre essa vitória na mente. Vamos ler alguns versículos, mais alguns aspectos aqui, depois desse discernimento desses ataques, né? Filipenses 4, versículo 1 e seguintes. Qual é o teu ponto fraco aí que tu tem que te cercar bem aí para não cair em tentação, né? Onde o inimigo vai tentar. E ele sabe, ele tenta naqueles pontos fracos ali. Nós precisamos resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Amém? Passar por toda a situação, permanecer inabaláveis. E se alguém pecar, olha, 1 João fala, né? João fala assim: o que eu tenho dito para vocês é para que vocês não pequem. Mas, todavia, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Aleluia! Jesus Cristo justo. Amém? Que deu a sua vida por nós. Pagou os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E pela graça de Deus, tu vai dizer: que bom que eu tenho um recomeço. Amém? Que maravilha, amados, que o Evangelho me permite um recomeço. Certo? De certa maneira, um recomeço a cada dia. Um recomeço de vitória a cada dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom. É claro que tais coisas são ditas para que nós não pequemos. Mas, se alguém pecar, agarre-se no advogado Jesus Cristo, no intercessor Jesus, e creia sempre nele, e não se afaste dele. Às vezes o diabo ele é tão enganoso que ele vai querendo assim, tu pecou e daí tu daqui a pouco, mais uma vez, tu não venceu, e ele vai, não, até que o diabo vai assim, foi uma, duas, três, uma área na tua vida, um ponto fraco ali, até que ele vai te dizer assim: não tem mais chance para ti, acabou, né? Acabou, não tem mais chance para ti. É um engano do diabo, e aí tu está afastado de Deus mesmo, aí tu, já que não adianta, eu vou largar mesmo, não consegui vitória. Olha, pensa uma vez, quantos jovens já podem ter pensado assim: já que eu não consegui essa vitória aqui, deveria ter persistido mais, deveria ter aberto o coração com alguém mais, Deus vai te dar vitória, porque Ele veio para te dar vida plenamente, vida plena, mas o inimigo vem, engana e diz: não tem mais chance para mim. Isso é acusação do diabo. A pessoa acaba se afastando, se apartando da graça de Deus. Como diz lá em Efésios, ninguém deve se apartar da graça de Deus. E reter em si um espírito de amargura, de mágoa e de amargura, separando-se da graça de Deus. Me lembro, anos atrás, quando fomos a Curitiba, levamos os jovens lá, faz bastante tempo. Fizemos um intercâmbio lá com os menonitas na época. Fomos para lá durante o carnaval. E na cidade mesmo havia atividade evangelística, nós saímos com a gurizada. Alguns estão aqui, né? Saímos com a gurizada de madrugada para evangelizar de madrugada, mas que coisa forte, legal. Lá no centro da cidade, na época, nos dias de carnaval, eu me lembro,
abordei um jovem de 17 anos, tentando evangelizá-lo, 17 anos. E ele me disse assim: não, eu já era crente, eu já fui convertido, mas para mim não tem mais chance. Não tem mais chance, porque eu pequei, ou ele aprendeu, ou alguma coisa ele acatou que não tinha mais chance para ele. Imagina 17 anos, não é 70 anos, nem 57, era 17 anos. O engano do inimigo, e claro que pode se arrepender e voltar para Deus. É o que Deus quer, como um filho pródigo, voltar para Jesus. Então, amados, quantas pessoas você pega que tem esse tipo de sofisma, esse pensamento, né? Não tem mais chance para mim. Mas não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Amém? Não há força nessa terra que não possa, não há pecado nessa terra que não possa perdoar. Deus é maior. Sabe, estou falando sobre isso, uma figura sobre isso é que, sobre os pecados, a Bíblia diz que os pecados, lá em Miqueias fala, acho que é Miqueias, os versículos finais, os nossos pecados são jogados para dentro do mar, né? E o Senhor é maior, perdoa os pecados. E na geografia mundial tem um exemplo disso. A maior montanha do mundo, Monte Everest, 8.500 metros, lá no Nepal, né? 8.500 metros, 8,5 km, a maior montanha na cordilheira do Himalaia. Porém, a maior profundidade do mar, do oceano, acho que é perto do Japão lá, tem cerca de 11.000 metros. É mais profundo. Pode jogar a montanha, se a montanha for um pecado, pode jogar lá que vai ser jogado nas profundezas do mar mais profundamente, 11.000 metros. Então, assim, um exemplo, né, amados? Que a graça de Deus é maior. Tem alguma coisa que te incomoda do passado, algum pecado? Né, o que tu pensa que não tem vitória, olha, hoje é o teu dia. Na tua mente, no teu espírito, no teu coração tem vitória. Amém? E as pessoas que convivem contigo vão perceber essa vitória. Uma mágoa, uma amargura que tu deixou para trás, uma inveja, um orgulho, as obras da carne, né? Que deixa para trás. E tu está liberto pela fé, pelo Espírito Santo de Deus operando na tua vida. E esses demônios vão embora, ou essas obras da carne cessam na tua vida e tu vai ter vitória. E muitas pessoas vão ser abençoadas, porque tu tens vencido. Aqui, Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Paulo estava preso numa prisão em Roma, ele tinha saudade. Você tem saudade de alguns irmãos agora, nessa época? Vocês que são a minha alegria e coroa, minha recompensa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então, no que temos falado essa noite, amados, nas batalhas, na mente, nós precisamos ter firmeza, diga firmeza. Nós precisamos estar firmes no Senhor. 1 Pedro capítulo, vamos abrir também, deixa aberto aqui, e vamos dar uma chegada aqui em 1 Pedro capítulo 5. Tem um texto parecido, eu estou em Tiago aqui, 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim, ao verso 9. Resistam-lhe, resistam ao diabo, firmes na fé. Firmes na fé. Tenha uma fé inabalável, uma fé firme, não duvidosa, não hesitante. Isso é um dom de Deus. Mas é uma coisa que a gente se agarra e tu pega e tu te firma na fé, né? Fica firme. E também diz no versículo 10, 1 Pedro 5, 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, uma provação, aqui no caso até perseguição, Ele mesmo vai aperfeiçoar vocês, Ele vai firmar, um poste firme, uma cerca firme, né? Fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então, Paulo está dizendo aqui, voltando para Filipenses, permaneçam firmes. É uma maneira de vencer esses inimigos da nossa alma. Verso 2 diz assim, peço a Evódia e peço a Sintique,
que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Essa unidade também é importante para a gente ter vitória contra o inimigo. Unidade no modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo. A gente não sabe bem quem é esse irmão aqui, né? Talvez alguns podem dizer que fosse Lucas, né? Companheiro de Paulo, que auxilia essas mulheres. Então, o auxílio mútuo também, o serviço cristão e a unidade também é um pedido de Paulo no sentido de sermos firmes e também para vencer as batalhas como igreja, né? Juntas se esforçaram comigo no Evangelho juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4 agora, amados. Uma receita também de vitória. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez te digo, outra vez vos digo, outra vez digo, alegrem-se. Que nem aquele cântico, né? Alegrem-se, alegrem-se. Amados, isso aí é uma grande receita de vitória. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes, para tu ter alegria, tu precisa quebrantar o teu coração, tu tem que abrir mão de alguma coisa, que está te entristecendo, tu tem que crucificar aquilo, tu tem que entregar para Deus, para que aí no lugar daquilo, daquele pensamento, aquela tristeza, aquela coisa, uma amargura, é uma coisa que te chateou, né? Uma coisa que possa ter te chateado. No lugar daquilo, tu entregando para Deus aquilo, brota em ti, pode brotar louvor, cânticos, alegria. Isso é uma receita tão importante que Paulo diz aqui, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vou dizer para vocês, alegrem-se. É um fruto do Espírito, amados. A alegria é um fruto do Espírito sobrenatural, é um recurso divino, é um recurso do Espírito, é um recurso da oração, é um recurso da gratidão. Lembram-se, nesse ano difícil, nós tivemos o nosso lema do ano, antes disso tudo, né, lá em dezembro, janeiro, gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para vocês, isso muito tem a ver com alegria. Às vezes tu te justifica tu mesmo e tu, no teu resmungo, na tua murmuração, tu acha que é justo aquilo porque tu tem, na tua justiça tu pensa que tu pode reclamar e tu foi injustiçado, tu foi sei lá, trapaceado ou alguém mancou contra ti e tu vai pensar, não, é justa a minha tristeza, é justa a minha reclamação, é justo aquilo, mas tu não sai daquilo. E tu fica. Pode passar dias, semanas, às vezes anos. E tu não sai daquilo e tu deixa de obedecer. Alegra-te no Senhor. Deixa a cruz de Cristo operar na tua vida. Entrega e perdoa. Vai fazer bem para ti, bem para as pessoas que estão perto de ti e bem também para a pessoa que tu vai perdoar, ainda que o teu sentimento possa até ter um certo senso de justiça para ti, mas no sentido, se tu ficar magoado sempre, aquilo não vai ser justo, não vai ser bom. Alegra-te no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo podia dizer, vocês têm que ter pena de mim aqui, porque eu estou preso aqui, vocês não sabem, vocês estão soltos lá na rua, e eu estou preso, e ninguém está pensando em mim, ninguém me manda uma cartinha, ninguém vem me visitar, e eu estou preso, estou aqui anos, dias, já estava preso antes em Cesareia, e quantas aflições ele podia dizer. Às vezes ele narrou essas aflições, mas ele continua dizendo, alegrem-se no Senhor. Amém? Amado, tu precisa trocar a tua vida natural, a tua vida da carne, nesse sentido, trocar por uma vida espiritual, a vida de Deus em ti. Enchermos-nos do Espírito Santo e termos essa alegria. Aqui verso 5 continua, que a moderação de vocês, o equilíbrio também é uma boa arma, amados. A moderação, o equilíbrio, a prudência de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Lembra disso essa noite? O Senhor está perto. Está passando aflição? Tem até uma enfermidade? Tem um parente com uma situação difícil? Ministra o Senhor. Perto está o Senhor. Daqueles que o temem. O Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E se é alguém que ainda não teme a Deus, leve a palavra.
Leve a sua proximidade e deixa tocar, influenciar a sua vida. Amém? Evangelizar, ganhá-los para Cristo. Que seja a moderação conhecida, a prudência, o equilíbrio, o bom senso, seja conhecido por todos, perto está o Senhor. E aqui tem uma grande luta também, nós vamos entrar agora numa grande luta aqui, na mente, que é a preocupação, que é a ansiedade. Acho que são quase sinônimos, porque a outra versão fala ansiedade. No Sermão do Monte, Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é uma coisa que tu precisa detectar. Eu estou falando em discernimento dos inimigos. Tu precisa detectar no comecinho, quando tu está ficando ansioso. Na largada, faz favor, na largada detecta, tá? Porque se tu não detectar a ansiedade, o teu espírito intranquilo, não detectar aquilo na largada, vai se tornar pecado depois, vai se tornar alguma coisa alguma preocupação, que tu vai ter alguma atitude que não vai ser de fé e de vitória, e pode se tornar um pecado, pode se tornar um medo, um pavor, né? Então detecta logo a ansiedade. Às vezes eu percebo, minha alma, meu espírito, não estou tranquilo, então vou orar, ou uma simples meditação, refletir ou orar a Deus, já percebo, é por causa disso, e aí tu já vai tratando, amém? Aí tu já vai vendo, ou compartilha com teu cônjuge, ou compartilha com alguém, ou com Deus mesmo, né? Ou com algum irmão, irmã, e tu já vai sendo curado e restaurado. Há um bálsamo em Gileade, amém, amados? Pega o remédio de Deus, amém? O Espírito Santo, a fé, e seja curado, e aí já vem alegria. Preocupação pode ser um ponto fraco de muitas pessoas aqui. Um daqueles pontos fracos que eu falei, preocupação e ansiedade, pode ser um ponto fraco, né? E de várias pessoas, de homens e mulheres, certo? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Aqui vou dar mais uma receita agora, que a Bíblia diz aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em lugar disso, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, a oração. Detectou a preocupação? Vai para a oração, dobra o joelho, vai louvar a Deus. A oração e súplica diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, a vitória, amados, contra a preocupação e a ansiedade é a oração, tá? É a oração. E diz aqui, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vai orar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento, a mente, pela alegria, pela despreocupação, porque tu coloca na presença de Deus. Vamos ler aqui também, deixa marcado aqui ainda, eu já estou indo para os finalmente aqui, mas preciso ler também, 1 Pedro, porque o texto é parecido, Pedro e Paulo falando de maneira parecida, olha aqui, verso 7, capítulo 5, 1 Pedro, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, lança hoje, ok? Os que estão em casa também, lança hoje, todas as tuas ansiedades, diante de Deus, porque Ele cuida de vocês, Ele tem cuidado de vocês. Aí tu exercita a fé, tu te abraça em Cristo, exercita a fé e vai dormir tranquilo. Tem passado alguma insônia, alguma preocupação, aí diz assim, eu vou dormir tranquilo. Salmo capítulo 3, em paz eu deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Deus, me faz repousar seguro. Quem já passou por isso? Só tu, ó Deus, me faz repousar seguro, aleluia, eu tenho Deus, aleluia, Ele tem cuidado de vocês. Voltando aqui para Filipenses, já vimos a oração, uma grande arma, para ter paz, exceder todo entendimento, né? E aqui, também a palavra, amados, a palavra na nossa mente, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, enchermos-nos com a palavra para vencer a ansiedade, para vencer a preocupação, a oração e a palavra, né? E termos vitória na nossa mente. Vamos ficar de pé, amados, e vamos ler ainda versículo 8,
Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é para nós pensar então? O que é para botar na nossa mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Às vezes a gente começa a quase permitir encher a nossa cabeça com um monte de coisa que não é boa. Então tu tem que jogar fora mesmo e colocar no lugar daquilo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Se tem alguma virtude e se algum louvor existe, um elogio, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tudo que é puro, tudo que é respeitável, amável, se tem boa fama, então nós vamos ser boas pessoas, né? Porque tudo começa, muita coisa começa na cabeça. Bons planos vão levar a boas ações. Planos maus, cobiçosos podem levar a más ações. E o nosso coração junto, guardando o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que também, e para finalizar, amados, temos aqui três áreas de vitória: oração, palavra, enchendo a nossa mente com boas palavras, com bons pensamentos, e a obediência, como eu já citei antes, versículo 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram em mim, de Paulo, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Peguem bons modelos, bons exemplos e coloquem em prática. O que vocês têm aprendido, o que vocês têm visto, o que vocês têm recebido do Senhor, da palavra de Deus e de bons exemplos também de liderança, como diz Paulo aqui, isso põe em prática. E novamente está dizendo, como no versículo 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, que é o que nós precisamos mesmo, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aqui diz também, com bons pensamentos, então, o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Olha para um irmão aí, em casa também, diz um para o outro dentro de casa, paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. A paz do Senhor estará com vocês. Aleluia, glória a Deus. Tem um cântico, Davi? Vamos cantar um cântico ainda. Ofereço minha vida. Acho que é sol maior. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar e cantar. É a paz de Deus, Senhor. A paz do Senhor seja com cada um de nós. Senhor, eu repreendo toda obra maligna. Eu ordeno, todos os demônios vão embora agora, em nome de Jesus. Seja livre agora. Seja livre agora. Naquele teu ponto fraco tem a vitória. Senhor, reveste agora essa mente com o capacete da salvação. Reveste as nossas mentes. Reveste essa mente agora com um capacete de segurança. Ó Senhor. E também eu te peço, Pai, também o escudo da fé para resistir a todos os dardos inflamados do maligno. Recebe agora esse revestimento do Senhor, a presença de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós expulsamos todos os demônios. Diga, demônios são expulsos. Você detecta agora os pontos fracos, diz demônio, espírito de incredulidade vai embora, espírito de medo vai embora, espírito de pavor vai embora agora, de insegurança vai embora. Eu vou ter uma vida segura na palavra de Deus e pela oração e pela fé. Toda preocupação, agora nós ordenamos preocupação e ansiedade, saiam, vão embora. Eu decido pela paz. Obrigado, Senhor. E os demônios vão embora, e os espíritos malignos vão embora, espírito de enfermidade vai embora. Sai agora em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Faz os milagres agora, Deus. Os milagres, Senhor. Recebe os milagres de Deus agora. Milagre pela palavra de Deus. Diga, eu recebo, eu recebo. Eu saio desse lugar com alegria. Eu vou ter uma semana alegre. Eu vou prevalecer no dia mau. Vou prevalecer no tempo da angústia. Eu vou declarar vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ofereço minha vida. Está em sol? Pode ser mim. Ofereço minha vida, te usa
são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, o meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão, minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Paz do Senhor seja com todos, paz espiritual, paz na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Os que estão aqui, quem está em casa também. E abençoemos as vidas que estão ao nosso redor também, em nome de Jesus Cristo. Paz seja com todos. Amém.